uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 10. Nós vamos falar a respeito da doutrina das últimas coisas. Temos alguns objetivos a serem alcançados. Ao final dessa aula você deverá ser capaz de, primeiro, citar 2 versículos bíblicos que tratem da volta de Cristo. Segundo, descrever a razão de ser do tribunal de Cristo. Terceiro, mostrar a posição soberana de Cristo durante o seu reino milenial. Quarto, descrever o julgamento do grande trono branco, destacando o papel a ser desempenhado por Cristo no mesmo. Quinto, descrever a diferença entre a atuação de Cristo no arrebatamento da igreja e na sua manifestação em glória. Esses são os nossos objetivos. O texto de número 1 da nossa aula fala sobre o arrebatamento da igreja. Este é um evento magnífico, glorioso na história da humanidade. Um dia, este céu que está sobre a nossa cabeça vai se rasgar e então Jesus vai se apresentar acompanhado dos seus anjos ao toque de uma trombeta e aqueles que estiverem em Cristo serão arrebatados. A Bíblia é muito clara em mostrar que os que estiverem mortos naquele período ressuscitarão primeiro. E então, os vivos em Cristo, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, um versículo muito interessante. Acompanhe comigo essa leitura. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São palavras de Jesus Cristo. E ele afirma que um dia vai voltar. Ele está lá na glória, ele está nos céus nesse momento, mas um dia ele ordenará ao arcanjo que faça soar a trombeta e então ele vai se manifestar em glória para arrebatar os seus. Eu quero ainda ler um texto específico sobre arrebatamento que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Acompanhe comigo essa leitura. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto, ele vem enfatizar o que eu estava falando há pouco. O arrebatamento da igreja, ele terá exatamente esses desdobramentos. O Senhor Jesus aparecerá nas nuvens. Aqui, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor e ali estaremos com Ele para todo sempre. O arrebatamento da igreja é uma doutrina verdadeira, ela contém o ensino real das Escrituras a respeito das coisas do fim. Nós estamos falando a respeito da doutrina das últimas coisas. Nos seminários, essa doutrina ela tem um nome, ela é chamada escatologia. Essa é uma palavra grega, eschatos, que significa coisas do fim, coisas últimas, coisas futuras. E logia, estudo. A escatologia, então, o estudo das coisas do fim, o estudo das últimas coisas, o estudo das coisas futuras. Mas quero ler ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o versículo de número 53. Acompanhe comigo essa leitura. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É justamente isso que vai acontecer no arrebatamento. Esse corpo carnal, corruptível, mortal, ele será transformado num corpo glorioso, num corpo espiritual e imorredor. Esse período que estamos vivendo
ele terá fim um dia, porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Existem alguns fatos muito importantes relacionados ao arrebatamento. O primeiro é que Jesus exercerá o seu poder ilimitado, no sentido de anular os estreitos limites da natureza humana. Nós seremos transformados, vamos receber um corpo superior e deixaremos esta vida provisória, temporária e ingressaremos na vida eterna. Este é um fato maravilhoso e isso só vai acontecer porque Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltará para buscar a sua igreja. O texto de número 2 da nossa aula fala sobre o tribunal de Cristo. Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Aqui, neste mundo, estabelece-se a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Os salvos que foram arrebatados irão com o Senhor para os céus, e ali ocorrerá o tribunal de Cristo. Quero ler com você uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Acompanhe comigo essa leitura. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto é muito claro em indicar que os salvos serão arrebatados e ter-se-á lugar no céu o tribunal de Cristo. E o versículo lido diz que importa que todos compareçamos ao tribunal de Cristo. É claro, não é um tribunal para a salvação ou perdição, de forma alguma. Ele é um tribunal para salvos. Eu vou ler com você, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 8. Esse versículo lança luz naquilo que estamos falando. Acompanhe comigo essa leitura. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Nessa passagem, Jesus diz que o dono da vinha, ele vai pagar o salário devido a cada uma daquelas pessoas que ali trabalharam. Isso significa que no grande tribunal, após o arrebatamento da igreja, nós seremos reunidos, não para determinar a salvação ou a perdição, porque todos já são salvos, mas sim para efeito de galardão. Nós seremos galardoados de acordo com as nossas ações, as nossas reações, enfim, as obras que praticamos entre os homens. É diante do tribunal de Cristo é que as nossas obras se manifestarão. Serão julgadas as nossas obras, mas também serão julgadas as nossas motivações. E eu creio que isso é de suma importância. Aliás, o cristianismo é um sistema de fé onde as atitudes são muito importantes, mas também as motivações. As razões que nós temos para fazer ou deixar de fazer algumas coisas serão julgadas no grande julgamento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Ao estudar as coisas futuras, nós percebemos que enquanto aqui estará ocorrendo o período de 7 anos da grande tribulação, nós teremos lá nos céus, após o arrebatamento, em primeiro lugar, o tribunal, o grande tribunal, diante do qual todos nós deveremos comparecer. E após o tribunal, nós teremos as bodas do Cordeiro. Será um momento festivo em que os salvos estarão com o Senhor, em grande festa. Isso vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Jesus clamando ao Pai que onde ele estivesse, que aqueles que o Pai lhe deu, que eles pudessem estar com ele também. Este é o segundo grande evento após o arrebatamento da igreja. Ali estará presente a Igreja Universal. Eu não estou falando de nenhuma denominação especificamente. Os salvos, remidos pelo sangue de Jesus, provenientes das mais diversas denominações, estarão ali com o Senhor nas bodas do Cordeiro. O texto de número 3 da nossa aula tem como título A Manifestação de Cristo em Glória.
É bom fazermos a separação entre os eventos do fim. Eu disse que, em primeiro lugar, ocorrerá a parousia, isto é, o arrebatamento da igreja, o aparecimento de Jesus nas nuvens, e então ele vai atrair para si os salvos. Os que estiverem mortos naquele período ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, indo ao encontro do Senhor. Lá nos céus vai ocorrer o grande tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. São 7 anos. No final desses 7 anos ocorrerá a batalha do Armagedon. E quando Israel estiver prestes a ser derrotado pelos exércitos do anticristo, então o Senhor aparecerá outra vez nas nuvens. E então colocará o seu pé no Monte das Oliveiras. Satanás será definitivamente vencido. Eu estou falando de duas coisas diferentes. A vinda de Jesus é estudada a partir dessa expectativa, a partir dessa perspectiva. Isto é, ele virá em duas fases distintas. Na primeira, ele vem para arrebatar e leva os salvos para estar com ele, e aqui inaugura-se a grande tribulação. No final da tribulação, isto é, no final dos 7 anos, ele volta outra vez, agora com os salvos, para vencer o anticristo e os seus exércitos através da batalha do Armagedon. E ao final da batalha, ele estabelece aqui o seu reino milenial, isto é, o milênio. Existem grandes diferenças entre o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da sua segunda vinda, e a sua manifestação em glória, que é a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Quais diferenças nós podemos estabelecer aqui? Existem algumas diferenças básicas entre o arrebatamento e a manifestação de Cristo em glória. Por exemplo, no arrebatamento, ele vem para os seus, ele vem para arrebatar os seus. Na sua manifestação em glória, ele vem com os seus. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e atrai para si os salvos. Na sua manifestação em glória, ele vem e põe o seu pé no Monte das Oliveiras. O arrebatamento e a sua manifestação em glória está separado historicamente por 7 anos, chamado período da grande tribulação. No arrebatamento, então, ele vem para arrebatar e livrar os seus da grande tribulação, levando-os para o céu. Na sua manifestação em glória, ele vem para vencer Satanás na batalha do Armagedon e estabelecer aqui o seu reino milenial. Quero ler um texto que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo essa leitura. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Esse texto está falando da grande batalha no final do período da grande tribulação, quando Jesus manifestará em glória para aqui vencer Satanás e estabelecer o milênio. Jesus mesmo será o centro deste grande evento. É isso que diz, por exemplo, o profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo de número 10. Acompanhe comigo essa leitura. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A interpretação desse versículo é muito simples. Jesus terá vencido Satanás e seus exércitos, e diante dele vai estar todos os salvos, incluindo os judeus. E estes, então, entenderão que ele é o Messias e vão pranteá-lo
porque o transpassaram, porque o rejeitaram quando ele veio enquanto Messias. O texto de número 4 da nossa aula tem como título O Reino Milenial de Cristo. Eu, pessoalmente, creio no milênio, e a razão é muito simples. A Bíblia fala a respeito dele. Não há como negligenciarmos essa doutrina, este ensino. É claro, existem formas diferentes de se ver a escatologia. Por exemplo, existem aqueles que têm uma visão pós-milenista da escatologia, existem os que têm uma visão amilenista e os que veem a doutrina das últimas coisas numa perspectiva pré-milenista. A visão que estamos passando aqui é uma visão pré-milenista. Isto é, que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja antes do estabelecimento do milênio. Porém, nós cremos no milênio literal. E eu gostaria de fazer uma leitura que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo essa leitura. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto de Apocalipse 20, versículos 1 a 6, fala do milênio pelo menos por 5 vezes. E nós entendemos que o milênio, ele será um período literal na história da igreja, na história da humanidade. A palavra milênio, ela não se encontra no texto das Escrituras, mas a expressão 1000 anos é que nos leva à construção desse vocábulo milênio. São 1000 anos em que Satanás estará preso, o Espírito Santo vai estar agindo aqui de uma forma muito especial e Cristo será o grande rei. O milênio, ele tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, o antagonismo entre os homens será retirado. Nós estamos vivendo presentemente 17 grandes guerras na África. Estamos presenciando, por exemplo, a guerra no Timor-Leste, onde a Indonésia invadiu e está impedindo a independência daquela nação. E o mundo sempre esteve convivendo com grandes guerras. Este não é um problema da atualidade, é um problema antigo que o homem não tem conseguido resolver. Porém, no milênio, as guerras cessarão. Todo conflito entre o ser humano será banido, será tirado, porque Jesus será o grande rei. E Satanás é o motivador de toda briga, de toda atitude de animosidade entre as pessoas. Como ele não estará aqui, e o reino será um reino de completa paz, será impossível, então, que haja guerras, que haja conflitos, que haja problemas de relacionamentos rompidos, enfim, todos esses problemas que geram dificuldade no relacionamento humano será retirado, será tirado daqui, porque Satanás é o responsável por todos esses problemas e no milênio Jesus estará reinando de uma forma plena e completa. A natureza feroz dos animais será controlada, será retirada. As doenças serão banidas. Toda a miséria humana será arrancada desse planeta, porque Jesus estará reinando sobre nós durante estes 1000 anos. Haverá abundante e plena alegria naquele período, porque o Senhor,
o Senhor Jesus Cristo será o grande rei. Eu quero ler ainda no profeta Isaías, capítulo 2, versículos 2 até o versículo de número 4. Acompanhe comigo essa leitura. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão como nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Esse texto é muito claro em falar a respeito do milênio, daquele período em que Jesus estará julgando e ensinando todas as nações. O texto de número 5 da nossa aula tem como título O Grande Juízo do Trono Branco. Haverá um juízo diferente daquele julgamento após o arrebatamento da igreja. Naquele julgamento, os salvos estarão presentes. E ele vai acontecer exatamente quando os salvos chegarem aos céus provenientes do arrebatamento da igreja. Já o grande julgamento do trono branco ocorrerá após o milênio. Quero ler com você o que está em Atos, capítulo 17, versículo de número 31. Acompanhe comigo essa leitura. Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse texto fala a respeito do grande julgamento do trono branco. Um dia haverá um julgamento. E nós estamos distinguindo o julgamento de salvos e o julgamento de perdidos. O julgamento de salvos ocorrerá após o arrebatamento. O julgamento dos perdidos ocorrerá após o milênio. E eu quero ainda ler um outro texto que está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Acompanhem comigo essa leitura. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto é muito claro em falar a respeito do grande julgamento. Todas as coisas estarão subordinadas a ele. As pessoas não gostam da ideia de pecado e de juízo. Contudo, a Bíblia diz que o pecado é algo real e que um dia haverá um julgamento. O Senhor se assentará num trono para julgar todas as nossas obras. Porém, eu quero ainda ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, um texto específico a respeito do grande julgamento do trono branco. Acompanhe comigo essa leitura. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse texto é muito claro em dizer que aquelas pessoas serão julgadas pelo que estava escrito no livro. Será um julgamento para perdidos. Logo, não será possível a salvação, porque todos ali já estarão com a sua situação definida, decretada. Será um julgamento para que as pessoas possam ver por que foram condenadas. As suas obras passarão diante de si como se fosse uma sessão cinematográfica. E então eles receberão a sentença do grande rei e juiz. Estamos chegando ao final da nossa aula. Que Deus possa ter te abençoado de uma forma muito especial. Que o sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, possa ter alcançado a sua vida, te remido de todos os seus pecados e te preparado para o grande arrebatamento, o grande encontro com o Senhor nos ares. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro.